Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Precisamos crescer, amadurecer, compreender as coisas, compreender a vontade de Deus e a essa vontade nos submetermos, para que crescendo a gente possa revelar o Pai ao mundo. Por isso Jesus, constituído nosso sumo sacerdote. Isso está lá em Hebreus, no capítulo 6, verso 17 ao 20, que diz: Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma segura e firme e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O que nós precisamos entender? Jesus é o nosso sumo sacerdote. É Ele quem revela acerca da vontade do Pai, é Ele que fala da vontade do Pai, é Ele quem ensina acerca da vontade do Pai. No seu exemplo, no seu testemunho, no seu andar neste mundo, nas suas palavras proferidas, na maneira como viveu, na maneira como agiu e reagiu diante das situações, fala acerca do propósito e da vontade de Deus para nós. Ele veio para revelar o Pai. Revelar o Deus invisível a nós. E nós precisamos entender que assim como ele foi constituído como sacerdote de Deus, sumo sacerdote, nós fomos enviados por ele para cuidarmos das coisas de Deus no mundo. Sermos aqueles que revelam o Pai, que manifestam a vontade do Pai. Pois somos um reino de sacerdotes, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. A gente precisa crescer, amadurecer, compreender a vontade de Deus e sermos instrumento dessa vontade neste mundo. Além de sumo sacerdote, ele foi constituído o nosso advogado, aquele que nos defende, que nos apresenta diante de Deus, que nos permite estar na presença de Deus por causa da sua obra na cruz em nosso favor, comprando-nos para Deus, para que por meio de seu sangue, da sua obra na cruz, da sua oferta, do seu corpo, pudéssemos estar na presença de Deus de forma santa, inculpável e irrepreensível. Isso não depende de nós, depende daquilo que Cristo fez em nosso favor. E precisamos entender isso. Deus nos fez uma nova criatura para que a gente possa agir como sacerdote de Deus neste mundo, como seu sacerdote no mundo. Assim como Cristo, em nosso favor, foi constituído o sumo sacerdote, aquele que apresenta o sacrifício em nosso favor, e esse sacrifício foi realizado na cruz, nós precisamos entender que fomos enviados por Cristo ao mundo, para revelarmos o Pai ao mundo, para sermos expressão dele neste mundo, sermos seus imitadores e andarmos neste mundo como filhos amados, que revelam e proclamam o seu nome. O que nós precisamos entender é que existe um processo de amadurecimento e nós precisamos fazer essa caminhada, sermos diligentes, não sermos indolentes, ou seja, não sermos preguiçosos, não sermos desleixados, não darmos importância a isso que é algo tão importante, que glorifica o nome do Pai, que o exalta e mais, que o revela ao mundo. Pois se santificarmos o procedimento, se andarmos neste mundo como filhos de Deus, nós glorificamos o Pai. A gente precisa crescer, precisa amadurecer, precisa compreender a vontade do Pai neste mundo. Que a gente cresça, amadureça
e compreenda a vontade do Pai e seja a expressão dele neste mundo, glorificando o seu nome, andando como filho, proclamando as virtudes de Deus ao mundo. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas e entender que nós, como igreja, como família, temos que revelar de forma plena o nosso Deus ao mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.